Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Então, boa tarde a todos, todas. Vamos à nossa sessão de hoje, a sessão de análise de conjuntura, né, com o tema a geopolítica, né, do capitalismo. Nosso convidado hoje é o professor Lafayette, que já tem trabalhado conosco, né, professor aqui, ex-professor da universidade, professor aposentado, né, mas está nativa, né, atuando, né, como sempre. Então, queremos de antemão já agradecer ao professor Lafayette, né, por ter aceito o convite. E a sessão vai ocorrer assim, faz uma fala, depois abre para conversa, né, e aí a gente vai tocando o trabalho até o horário que achamos por bem, né. Então, já de imediato passo a palavra para o professor Lafayette, então, para iniciar as suas colocações. Lembrando que essas sessões, elas são sessões mensais, né? Então nós sempre dentro daquela organização do ano passado, né, que nós iniciamos. Então a ideia é manter esse ano, nesse contínuo, uma vez por mês, essas sessões com o objetivo de discutirmos, né, questões relevantes da realidade que de alguma forma possam nos ajudar a abrir um horizonte aí frente à conjuntura atual. Então, agradeço e vamos a palavra então está com o Lafayette. Para trazer esse tema da geopolítica do capitalismo. Estou vendo aqui o meu presidente, Odilon Nunes. Ele foi presidente do Diretório Acadêmico Rocha Pombo do Paraná. Eu fui da diretoria dele em 1971. É melhor não mencionar a data, não? 71. Era aqui, nesse prédio aqui, histórico. Nessa ala toda aqui, ó. A ala toda aqui. Nós ocupamos essa ala. Igual. Então o Odilon é da mesma época, né? Dos anos 70. Exatamente. Tempo difícil. Um pouquinho mais novo que eu, né? Mas estamos aí. Então o tema é esse. Na verdade, eu pus alguns apontamentos para discussão. Eu vou partir aqui de uma análise feita por um dos... Eu considero o melhor economista nessa área de economia política do poder, economia política do capitalismo, que é o Fiore. Fiore ainda está na ativa, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é do doutorado em economia internacional. E ele tem uma vasta produção sobre a hegemonia norte-americana, não é? E toda essa questão do poder sobre o capitalismo. Tá? Eu coloquei duas partes dele que me parecem muito expressiva para a gente entender a questão da economia política do capitalismo. Primeiro, a economia política não é novidade, ela nasce como ciência econômica com os clássicos. Não havia qualquer ruptura dentro do campo da economia, ela era chamada de economia política, desde Smith, fundador da ciência econômica. Por quê? Porque se analisava, na verdade, as relações sociais de produção e distribuição da riqueza e, consequentemente, do poder. Lógico que os economistas neoclássicos romperam com esse paradigma, não é? Tentando despolitizar a ciência econômica e matematizar a ciência econômica, né? Esvaziá-la da análise das relações de poder via acumulação e distribuição da riqueza. Esse foi um trabalho enorme dos economistas marshallianos, né? Com Marshall, Jevons e Walras, que é a troika, né, dessa chamada economia, núcleo duro da economia neoclássica, tá? E aí vem com a tal de economia marginalista, né? É outra discussão, mas eu já vi que vocês andaram tratando disso também, né? Eu vi alguma coisa aí no grupo, que acho que é interessante. Como que eles tentaram despolitizar
a economia. Então, o que diz o Fiore? Primeiro, a acumulação de capital se tornou essencial para qualquer projeto de ascensão estatal dentro do sistema de poder. Dentro do sistema de poder, no capitalismo. Mas, sob esse prisma, o capital é um instrumento, o capital é um meio. Não é o capital que assume o poder. O capital é um meio, o capital é é um produto, é o resultado de uma atividade determinada no espaço e no tempo da economia. Como já dizia o velho Marx, que é o principal pensador da economia política, o capital é uma relação social. O que as mercadorias revelam? Revelam que por trás dela tem classes sociais, tem indivíduos no mercado trocando. Se eu vou ao açougue, diz o Smith, eu não vou ao açougue porque adoro o açougueiro. Eu nem conheço o açougueiro. Eu vou ao açougue, diz o Smith. O indivíduo vai ao açougue porque ele tem um determinado interesse em adquirir a carne. E existe o açougueiro porque tem outro interesse, vender a carne. Agora, entre eles tem que haver uma transação e tem que haver um meio de transação, que é a moeda no capitalismo. A moeda é um meio de trocar mercadorias, ela é uma mercadoria também. Ela tem preço, ela tem valor. Basta ir ao banco e pedir dinheiro emprestado. Você vai pagar uma taxa de juros, que significa que o dinheiro é uma mercadoria. E você precisa pagar para ter acesso a ela, pagar mais do que lhe foi emprestado. Então é uma mercadoria como a água, como óculos, como guarda-chuva, tudo que está aqui, ó. Tudo que está visível aos olhos, não é? E o que decorre disso? Aí o Fiore realmente chega e mostra de forma muito direta, sem muito rodeio, né? Do ponto de vista do poder concreto, o que interessa em última análise não é a acumulação de capital ou o crescimento econômico em si, mas a sua utilidade dentro de uma determinada estratégia expansiva, sempre fundamentada no espaço e na guerra, portanto de natureza geopolítica. O capitalismo, desde que ele existe, ele só se expandiu através do conflito, através da guerra e através da dominação. Portanto, ele é um meio de dominação do poder, de ocupação do poder, exercício do poder. Então, a geopolítica do capitalismo nada mais é do que, através do seu processo de acumulação expansiva, dominar o poder. Por quê? É através também do poder que ele irá continuar se expandindo. Por quê? Porque a humanidade resolveu territorializar o espaço. Então, à medida que territorializou o espaço, ocupou o espaço, são vários espaços, vários países, vários continentes. Então eu só posso entrar lá num continente ou pela via da dominação direta já do poder, ou pela via da guerra, do conflito, para que eu ocupe aquele espaço, para que eu continue expandindo. Eu acho que esse é um primeiro ponto, que vocês, né? Não sei se está muito claro como o Fiore está dizendo. Portanto, estudar o capitalismo é estudar exatamente esta lógica expansiva de acumulação como meio de dominação e ocupação do espaço socioeconômico e do poder. Agora, quem é que aparece na frente do poder? Pode ser o Temer, pode ser o Luiz Inácio Lula,
Pode ser a Dilma Rousseff, mas não é o poder. Poder é isso aí. É isso aí. Ignorar isso é cometer politicamente suicídio. Acho que houve isso recentemente, né? A gente sentiu na carne como isso pesou, né? O golpe. O golpe é quando o capital chega e diz, olha, não dá. Ou se enquadra, ou desce a pia do poder. Ou nós vamos apiar vocês. Não tem solução nessa brincadeira. Queremos o pré-sal. Precisamos expandir. Agora vocês vêm com essas querelas de nacionalismo, de coisa boba, de coisa do século passado. Proteger riquezas naturais, recursos naturais. Não dá. Não dá. Sai da frente. O meio para tirar, eles, veja, usam os meios mais constitucionais ou institucionais ou legais, ou, segundo eles. Também serve para eles. Eles montam e desmontam as leis. Né? Montam e desmontam as leis de acordo com seus interesses. Então, acho que um pouco essa primeira abordagem é um pouco para ver se a economia política do capitalismo é por aí. Não sei se alguém mais quer fazer uma outra abordagem, uma outra colocação. Bem, eu acho importante que a gente também está tratando na sociologia ultimamente, sociologia histórica. Está tentando recuperar alguns clássicos importantes, alguns esquecidos, como Charles Tilly, como Bertrand Moore. Eu acho que ajuda muito a gente entender essa dinâmica dentro de um processo secular de dominação e conquista territorial e expansão do capitalismo. É uma coisa assim que está sendo pouco estudada e está sendo negligenciada em grande medida pelas instituições acadêmicas que trabalham em ciências sociais comunitárias. Eu acho que é um grande erro, um grande equívoco, a gente tem que retomar isso. Sim. Da reconquista de um espaço de análise política, geopolítica, estratégica, para a gente compreender mais essa dinâmica do capitalismo, que eu acho que andou um pouco esquecida, um pouco apagada, inclusive em termos acadêmicos, sendo substituída, inclusive, por outras análises muito microespaciais que não colocam uma perspectiva crítica macroestruturante à nossa subsaliência. Então, o processo de dominação é muito mais amplo, muito mais restrito a essas abordagens microespaciais. Não que elas não sejam importantíssimas, eu também acho, mas eu acho que nós estamos esquecendo de algumas características de análises muito mais amplas e muito mais dinâmicas do que simplesmente as análises que ultimamente as ciências sociais estão fazendo, que são análises muito particularistas, muito microespaciais, que na verdade não correspondem às exigências atuais do combate, né, o combate não só acadêmico, mas o combate político contra as estratégias de dominação geopolíticas que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que você está falando uma coisa que para nós da economia também ficou muito claro, né? A tentativa de destruição que os marginalistas fizeram para a economia política tinha sentido. Tinha muito sentido, porque era um combate por eles representarem a lógica do capital. E a teoria marxista, neoclássica, não marxista, ainda tinha, principalmente a marxista, tinha todo um viés da defesa da lógica do trabalho contra a exploração do capital. Portanto, ali era um embate mesmo pesado, que se dava em todos os espaços, né? Tanto é que a perseguição foi muito pesada a todos esses, né, que enfrentaram esse grande debate, né, na história. E na própria história, no curso de história, por exemplo, abandonaram a história econômica, uma loucura. No meu tempo tinha história econômica, né? Acabou. E outros cursos foram arrasando com tudo isso. Aí quando você pensa no novo currículo para o ensino médio, a escola sem partido, está dentro dessa luta. Porque muita gente fica que nem vagalume, só enxerga de noite,
Não dá, porque o que está por trás do que está acontecendo conosco está aqui, nesses dois lugarzinhos aqui. Essas duas citaçõezinhas dele. Entendeu? Tá aí. A coisa tá. Mas não se vê, né? Entre a aparência e a essência tem a ciência, diz o Marx, né? Não dá para perceber as coisas assim, né? Você tem que ir a fundo, analisar, estudar, ver o que nos faz aproximar da essência das coisas, né? Então, acho que isso foi pesado. Então, nós vimos que isso tudo tem sentido, né? Para o capital tem sentido fazer esse desmonte na universidade, na academia, tudo, porque é uma guerra. O capital está em guerra. Está em guerra sempre. Ele nunca esteve fora da guerra. Ele nasceu e cresceu nas guerras. Ele cresceu provocando guerras. O imperialismo do século XIX. O capitalismo industrial nasceu na segunda metade do século, provocando ocupações e guerras na Ásia, na África primeiro, depois na América Latina. O capitalismo é o gerador maior, né, e a permanência maior das guerras durante todos os séculos que precederam. Nós olhamos as guerras pós-capitalismo e as anteriores, nós estamos com muito mais guerras. E hoje territorializadas. Que é do interesse do capital que assim seja, né? Territorializado. Primeiro, o imperialismo do capitalismo, através da história desde o século XIX, nasceu das lógicas territorial e capitalista do poder, que não são excludentes, mas interdependentes. Quer dizer, o imperialismo, através da história, nasce da lógica territorial e capitalista do poder. As ocupações das colônias, as colonizações, a ocupação de territórios, tá? É isso. Já nasce assim, né? São lógicas que estão entrelaçadas. A acumulação do capital gera crises territoriais e políticas que alteram o fluxo de capital. Os estados podem alterar as regras e os capitais tendem a se ajustar ou migrarem. Estados diferentes produzem imperialismos diferentes. Então, se você vai falar do imperialismo do século XIX, é um. O imperialismo do século XX, do século XXI, já mudou. Tá? Já mudou. Então, nós estamos vendo, na verdade, o seguinte: há uma questão posta antes do capitalismo e permanece depois do capitalismo, são os estados. Não é? Desde os teocráticos aos absolutistas, né? E assim vai, aos estados capitalistas, socialistas, Portanto, os estados foram constituições das civilizações também, antes do capitalismo. Os impérios são anteriores ao capitalismo, né? Bizantino, romano, são impérios. Portanto, um estado existe. Por se o estado existe, o capital terá que dar conta disso. Terá que dominá-lo para que os seus objetivos sejam atingidos. E olha que o capital se aliou na Idade Média ao campesinato, ao operariado, para mudar o Estado absolutista. Fez uma aliança contra a nobreza feudal. Se aliou à aristocracia também absolutista. E fez as chamadas revoluções liberais. Por quê? Para quê? Porque aqueles estados, como está aí posto, eles criavam obstáculos à migração do capital, à expansão do capital. Portanto, era um estado adequado a uma lógica feudal, e não um estado adequado a uma nova realidade capitalista, que precisa de mercado, que precisa renda
consumo, acumulação, produção e crescendo incessantemente. Então as revoluções liberais vieram com tudo aquilo que nós que já lemos, já vimos, já assistimos filme e tudo isso, que vem o símbolo maior, a Revolução Francesa, né? Meu Deus, igualdade, fraternidade, né? Não é isso? E vai todo mundo derrubar a monarquia, vai para a guilhotina, e aí quando a classe operária chega e fala igualdade, o que os filósofos burgueses respondiam, né? Igualdade civil. Como assim? Pô, nós entramos numa revolução, acreditando no lema igualdade. Agora queremos repartir o produto, repartir a acumulação. E vocês vêm dizer que nós não entendemos direito? De fato, a burguesia olhava e dizia, eu acho que vocês não entenderam direito. Porque nunca nós falamos de igualdade econômica, nós falamos de igualdade. Igualdade de direitos civis. E as constituições garantem, todos são iguais perante a lei. Esse é um princípio liberal das revoluções liberais. Na Constituição brasileira está escrito, na norte-americana, europeia, todos são iguais perante a lei. Mas quando tratou da igualdade econômica, nunca mais quiseram conversa. Não é? Porque se assim for, nós não existiremos. Se a gente for repartir o que vocês querem, a gente se acaba. A acumulação desaparece. Não há mais valia, né? Não há mais superexploração da força de trabalho. Então essa lição das revoluções liberais, ela é dura, né? Ela é dura para a gente, né? Acreditar que a classe operária queria um pouco de vida melhor, mas nem isso, né? Nem isso. Então vamos adiante, são lógicas entrelaçadas, entende? Porque os estados podem alterar e podem forçar os capitais a migrarem, a saírem. Então o que nós temos aí? É uma dupla dialética, né? A primeira, a lógica territorial e capitalista do poder, e a segunda, as relações interior e exteriores do Estado capitalista. Então, essa dialética concreta, real, né, ela está presente na discussão da economia política do capitalismo, né? A questão territorial e capitalista do poder e as relações interior e exterior do Estado capitalista. É o caso do neoliberalismo da era Thatcher e Reagan, que nós tanto estudamos dos anos 80. Quer dizer, chega-se a um ponto que é necessário uma mudança, um corte profundo, para que não haja mais qualquer obstáculo a essa lógica da acumulação capitalista. Precisa de um Estado realmente que tenha uma legislação que favoreça a lógica expansiva do capital. E qualquer Estado que cria obstáculo a isso tem que ser afastado. Qualquer grupo no poder à frente desse Estado que não pense dessa forma terá que ceder lugar para outro. Bom, mas e as eleições? E o voto? E que é uma conquista das revoluções liberais? Vocês podem até votar, não tem nenhum problema, né? Pode votar. Tem liberdade. No caso, até obrigatório. Até obrigatório, igual o nosso caso, tem até multa, né? Não tem emprego público, não pode votar, aquelas coisas. Então, pode votar. É um direito de vocês escolherem seus representantes no poder. Isso está dentro das constituições liberais, da legislação eleitoral liberal.
Mas quando a gente vê a estrutura de poder que o capital detém, você vê que o cara que votou, votou no cara deles. É montado de tal jeito que há uma simulação. Há uma simulação de que você escolhe. Não. Tanto é que quando o cara vai votar lá no Congresso, ele não vem perguntar para você que votou, escuta, eu posso ou não posso modificar a legislação sobre a aposentadoria. Ele não telefona para ele, não passa um e-mail, quem eu votei, nunca fez isso. Passa um e-mail dizendo que eu posso alterar esse capítulo ou toda a CLT? Não, eles vão ouvir a lógica do poder. A lógica do poder é a lógica do capital. O capital vai dizer, isso é o tal entrave à acumulação, hoje. Serviu, numa certa época, onde havia uma dualidade de poder, onde havia um equilíbrio de forças entre o Estado capitalista e o Estado socialista. Então a gente precisa fazer concessões. O Estado de bem-estar social. Então o Estado de bem-estar social fez concessões porque havia um equilíbrio de forças. Destruído esse equilíbrio de forças, com o fim da URSS, não tem mais sentido você ficar fazendo essas concessões. Outro modelo para se contrapor a esse, não é? Então a lógica aí muda, o Estado é um Estado que terá que responder a isso, não é? Então essa relação então de expansão do capital e lógica do poder do Estado é indissociável. É indissociável. Para estudar o poder, você tem que estudar essa lógica do capital e a sua lógica expansiva, né? Para poder entender essa relação. Não é? Mas é possível um partido de esquerda chegar ao governo? Nós já tivemos vários nos países capitalistas, mas nenhum deles conseguiu introduzir o socialismo via Congresso Nacional e via Executivo. O Allende, opa, 73, o Allende durou pouco. Cortaram a cabeça. Cortaram a cabeça. Durou pouco, você está brincando. Está brincando. O João Goulart, por muito menos, rolou. Reforma agrária, poder do latifúndio, do capital fundista do agronegócio hoje. Você vai falar reforma agrária? Tem mais sentido, né? Produção para o mercado mundial, não ficar plantando arroz e feijão só, né? Nós temos que vender as toneladas a mercadoria, né? Então é um sentido que quando você tenta pela via da representação liberal introduzir o socialismo, os exemplos são péssimos. Por muito menos a Dilma caiu. Por muito menos, por umas bolsas, por as cotas, por muito pouco. Por muito pouco. Não fez nenhum decreto assustador, desapropriando banco, desapropriando terras, nada. O decreto é poder do presidente, ele pode fazer, desde que ele tenha sustentação na lógica do poder, senão ele rola, né? E como o João Goulart assinou o decreto de desapropriação das terras, tudo bem? Assinou o decreto que foi o pior decreto, fim da remessa de lucros. Pô, aí foi o fim, aí foi a gota d'água, porque não tem sentido essa lógica expansionista do capital se esse processo de acumulação não for de controle deles. Não pode os estados capitalistas querer controlar o capital privado, o fluxo de capital, o resultado da expansão do capital. Não tem sentido, o Estado não é. O Estado não é para isso. Não é para isso. O Estado é para fazer as coisas acontecerem como eles querem.
é que isso leva ao quê? A uma lógica, na fase Reagan e Thatcher, de uma supremacia do capital financeiro. Até então, o capital financeiro não tinha essa força, esse peso que ele tem. Porque era um capital ainda não atrelado, não fortemente atrelado ao capital produtivo. Por quê? Há um autor, que é o único, eu acho que melhor estudou isso, que se chama Hilferding, um alemão marxista na sua origem, depois mudou, virou social-democrata, mas ele escreveu exatamente o capital financeiro. O livro dele é um clássico, né? Onde ele mostra como é que surgiu esse capital, como é que ele foi cada vez mais adentrando ao capital produtivo e se tornou um bloco grande de poder. Por quê? Porque aí você tem uma unidade grande entre capitais mercantis, capitais industriais, capitais comerciais, financeiros, num bloco de investimentos muito grande que flui para o setor produtivo e flui para o financiamento público, que é outra forma de atrelar o Estado, de dominar o Estado, via dívida pública, que o Brasil hoje é o campeão na América Latina da dívida pública, quase 3 trilhões de dívida pública, maior que o PIB praticamente. É uma loucura. Nas minhas contas é mais ainda. Sim, né? Exatamente. Então, a dívida pública precisa ser estudada, porque essa é a forma mais avançada que o capital financeiro encontrou de subordinar os estados nacionais. Eles não sustentam os estados nacionais diretamente para atender às suas necessidades de políticas públicas. O que eles atendem pagando impostos é para manter essa máquina, mas não é para expandir o Estado enquanto serviço, né? Então ele mantém tal. E aí o Estado, para poder complementar o seu orçamento, vai na busca de dinheiro e emite título e vai no balcão do Banco Central todo dia comprar e vender título. Então ele vende a 10 e compra a 15, né? Então é assim. E negocia com os mesmos sempre, os dealers. São 5 bancos que toda tarde sentam no Banco Central. 5 bancos. Somente 5 bancos. É que fazem a banca toda tarde de compra e venda de títulos. Todos os outros bancos vêm via esses bancos. Esses são os que compram e vendem, que ganham dinheiro toda tarde no Banco Central. Está lá na banca lá. Sentam lá e... Itaú, o espanhol agora, Santander, Bradesco. Santander da vida, esses 5 grandes aí. Bradesco. Caixa Banco Brasil também. Caixa, Banco, 2 pequenos, né? Menor. Mas esses 3 privados que detêm hoje o quase monopólio da dívida. Compra e venda. Então, essa história toda, na economia política, significa que o capital, ele é da lógica dele fazer isso. Porque se ele assim não o fizer, ele não consegue continuar existindo. Entendeu? Não tem saída para ele, tá? Não tem saída para ele. Um modelo de acumulação só sobrevive acumulando. O capitalismo periférico, então o que aconteceu? Nós tivemos aí a chamada onda neoliberal. Mas o que foi essa onda neoliberal? Tudo isso aí nem precisamos falar, porque é tanto discutido, né? Que não é bobagem perder muito tempo com isso. Eu acho que isso aí vai expandir ao capitalismo periférico e vai trazer aquele chamado consenso de Washington para ser aplicado, né? Por quê? Porque havia entraves enormes
nas economias protetoras, né, e que nacionalistas ainda, que dificultavam essa expansão. E no Brasil dos anos 90 a gente viu o Collor, a gente foi vendo o Sarney, foi vendo Fernando Henrique, todos privatizando. E nem o Lula conseguiu parar com isso, porque não é ele o Lula, nem a senhora Dilma. Não tem poder para dizer, eu não vou assinar. Não vou assinar. Como não vou assinar? O quê que não vai assinar? No limite falou, não, a reforma trabalhista é demais para mim. A Dilma tem razão, pô, seria o fim do mundo, né? Aí não dá mesmo. Aí, bom, chegou no limite, não dá, então sai da frente. Sai, porque não quer fazer? Então vai embora. Vai embora. Porque nós não vamos parar. E não pararam. Bota lá um teacher qualquer, né? Títere do capital, para ele fazer o serviço que esse Temer faz. Acho que o capital, ele improvisa? Ele nunca improvisou. Se ele fosse improvisar, ele não existiria até hoje. Ele tem que estar à frente das coisas, tem que estar dando um passo à frente, prevendo a crise, prevendo o que vai acontecer, quem que vai ficar. Não é isso? Agora mesmo está falando, o Lula não pode, porque se o Lula for, vai voltar as políticas que nós já tiramos da frente, esse estorvo já saiu. Não tem como deixar esse cara voltar. Isso é loucura, vai criar um caos social, político para nós, temos que administrar. Já imaginam o que é isso? Chega, nós já limpamos essa área, agora vamos tratar de, né, botar alguém que não venha nos incomodar, mas isso já é ponto passivo, passado. Nós já resolvemos isso. Ontem foi julgar, né? Vocês viram, é típico disso. O que são aqueles homens que estão julgando? São esse poder aí. Não estamos falando de coisa abstrata. Estamos falando de coisa concreta. Aquelas cabeças ali não estão ali à toa, por qualquer vendaval que jogou eles lá. Né? São homens experientes. Nome, sobrenome, famílias dominantes do poder. Todas, o Ricardo Oliveira sabe todos os nomes aí, né? Entendeu? Isso já vem lá da colônia, esse povo vem da colônia, né? São colonizados há muito tempo, são colonizados, né? A capital deles é Washington, né? É isso. Vamos lá, então o que nós temos aí? É lógico que nós tivemos um monte de expropriação, privatizações, mercados abertos, né, para a mercadoria e para a expansão do capital. Né, foi uma festa geral. E agora, com a era Lula, ele deu uma freada nisso, começou a tentar reconstruir, né, uma economia nacional, distribuição de renda, consumo, fortalecer empresas nacionais, tornar empresas nacionais internacionais, como é o caso das grandes construtoras. É verdade, a gente pode ter todas as críticas, eu tenho ao PT, já fui do PT, filiado, candidato, mas nós não podemos ser tapados a tal ponto de não perceber que as políticas do Lula agrediam essa lógica, não dava, não podia ir mais longe. Isso pode criar um caldo de cultura aí por baixo, que pode nos trazer problemas muito complicados para frente, né? Então esses governos, na verdade, têm que estar mais ou menos em compasso. Qual é o resultado disso para as economias periféricas que tentavam construir a sua industrialização desde a CEPAL, o sonho da CEPAL? Nós vamos ser iguais aos países do centro quando nós formos industrializados, quando nós produzirmos os bens e serviços que eles produzem. Produzimos avião, automóvel, navio, e estamos nessa nhaca que nós estamos. Os caras estão dizendo assim,
Vocês não nasceram para ser centro. Vocês nasceram para ser periféricos, porque não dá para expandir todos ao mesmo tempo. O capital não pode ocupar todas as fronteiras de expansão, porque se ele assim o fizer, ele desaparece. Ele tem que deixar a fronteira de expansão em aberto, sempre. Então é lógico que ele veio para cá, mas ele veio com empresas deles. Permitiram sim a industrialização, foi possível, porque para eles estava na lógica expansiva. Primeiro era vender mercadoria até os anos 60, depois vender também plantas industriais, porque o lucro é maior produzindo diretamente próximo ao mercado. Por que eu vou ficar produzindo na Europa, no Japão, Juscelino, né? De Juscelino, exatamente. Eu produzindo em São Bernardo, no ABC, eu atendo o mercado daqui da América Latina e vou ganhar muito mais, porque eu não tenho que ficar exportando carro. Eu vou fazer com a mão de obra mais barata, salário mais baixo, porque os alimentos, os insumos são mais baratos. Então eles trouxeram até o tipo de indústria que eles queriam para cá, né? E desindustrializaram a gente aqui. Não é? Desindustrializaram. Por quê? Porque na época do Juscelino, por exemplo, o GEIPOT, né, que era o órgão que cuidava exatamente dessa área de industrialização, ele exigia que 60% do capital fosse nacional. Então a indústria tinha que ser nossa. Hoje não tem mais zero, acabou. Hoje até fábrica de farol é multinacional. Nós tínhamos a CBE, a COFAP, que fabricava os amortecedores. Entendeu? Nós tínhamos na área química de plásticos, né? Tudo era nosso. A segunda leva dos anos 90, né, da nova industrialização, com plantas enxutas, com just in time, com contratos rígidos entre montadora e fornecedora, elas fizeram projetos caixa fechada. As empresas já vinham da Europa, já vinham com as fornecedoras se instalando nos parques industriais onde elas montavam as fábricas. Você vai aqui em São José dos Pinhais, você vai ver o que eu estou falando. No parque da Volkswagen, todas aquelas fábricas que estão ali são estrangeiras. Portanto, eles continuam remetendo, expandindo e remetendo lucro. Até na área de consumo, né, de alimentos, supermercado, entrou o Walmart, entraram nos bancos, Santander e outros. Então é uma nova fase de expansão, né? Então o resultado dessa industrialização, o desemprego aumenta, né? E o sistema de transferir dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos a parte suja da indústria, a parte poluente da indústria, e produzir isso na Ásia, na África, na América Latina, e lá ficar só a inteligência, ficar só a produção do conhecimento, a área de design, na área de produto, a área de pesquisa e desenvolvimento é lá, né? E aí a parte de produção eles espacializaram para o mundo inteiro essa parte, né? Foram espacializando essa parte. É lógico que aí também nós tivemos fenômenos que o Marini, que é um que estuda bem isso, que é o chamado subimperialismo. É uma nova fase do imperialismo. Ele faz uma ocupação econômica, industrial, financeira. É mais sutil. Não é a fase do século XIX que botava tanque, bomba, avião, guerra, matança. Agora, se for preciso, também fazemos isso. Iraque e Irã, entendeu? Não mexa com o nosso petróleo aí, não crie problema para o fluxo de petróleo, porque aí vocês vão ver o que é a força bruta. E vai, e mata. E na Síria, e vai.
tivemos aí, né, essa semana que é o horror aqui, né? Nem os alimentos chegam. Nem os alimentos chegam para aquela desgraça toda. Agora, veja bem, essa coisa então do subimperialismo, o Brasil fez isso com o Paraguai, né? Bolívia, Morales recuperou, mas a Bolívia já tinha uma presença da Petrobras, que é um setor importante, né? E no Paraguai ocupou terras, ocupou a parte industrial, a parte toda é brasileira, né? O Uruguai também está chegando e tal. Então você quer um subimperialismo, na verdade. É uma potência o Brasil frente a esses do lado. Então você criou esse fenômeno de subimperialismo em todos os continentes. Então isso aqui é a questão maior, né? Uma lógica rentista toma conta. E é lógico que a China e o Japão também entraram nesse fluxo favorável de expansão. A China e o Japão, principalmente a China, foi beneficiada com grandes acordos com o governo americano para implantar a indústria automobilística dentro da China. Na era Clinton, os contatos começaram ali. Reatar as relações, que a China estava cortada as relações com os Estados Unidos. Claro. E aí voltou, fizeram acordos bilaterais, mas lógico que a China, com o poderio que ela tem de mercado, de território, de força militar, ela fez acordos interessantes, que é o seguinte: vocês vão produzir aqui durante 10, 15 anos, as fábricas são nossas. A partir daí ela é nossa. Você vê que há tipos e tipos de ocupação capitalista. Há estados nacionais totalmente submissos, como é o nosso caso, e há estados fortes, como é o caso da China. Então a China diz assim: é isso. É um período que vocês ficam aqui, depois é nosso. Segundo, transferência de tecnologia imediata. E a China tem 8 marcas de carro. O Brasil não tem uma. O Brasil é muito mais antigo que a China, né, Edilon? É dos anos 60. Já fabricava carro, Volkswagen. Gordini. FNM. FNM, que foi uma tentativa lá no Rio, que a Alfa Romeo comprou, né? E o Gordini, aquelas coisas lá, entendeu? Mas mataram qualquer possibilidade do Brasil ter uma fábrica de carro. Não deixaram, não deixa. Porque o Brasil sequer negociou transferência de tecnologia. Não soube negociar nada, o Estado fraco. Ou muito mais submisso, né? Muito mais submisso. Como diz o Hobsbawm, é uma elite subserviente das mais vagabundas que tem, entendeu? Das piores elites. Elite do atraso. Do atraso, como diz o sociólogo, exatamente. É uma elite que tem o sangue colonial. O que o Hobsbawm, que é um grande pensador, um dos maiores pensadores, é o maior historiador marxista, né, desde o século XX. Ele tem uma obra fantástica, ele tem o tripé dele, que é aquele tripé fundamental para entender tudo isso, que é a era das revoluções, a era do capital e o último, a era dos impérios. Dos extremos. Essa trilogia capital da história, né, do capital e do que você falou agora. A trilogia era dos extremos, a trilogia é essa. O livro era dos extremos. Essa trilogia, com os outros dois, para você entender mais profundamente essa questão do imperialismo, do poder do império, poder do capital, da sua expansão, entendeu? O Hobsbawm deixou claro que uma das últimas obras dele sobre terrorismo e imperialismo é um livrinho, né, de conferência que ele deu nas principais universidades do mundo. Aí os editores ficaram em cima dele até que ele permitiu a publicação. Mas são temas correlatos e deu um livro. Ele diz assim que o grande legado do século XX
foi deixar para o século XXI 2 tipos de desenvolvimento correlatos. Primeiro, a aceleração enorme e contínua da capacidade da espécie humana de modificar o planeta por meio da tecnologia e da atividade econômica. Segundo, globalização, que provocou um profundo impacto político-cultural na sua forma de mercado global, livre e sem controles. Esse foi o legado do século XX para o nosso século. E é lógico, o fim da URSS, né? Quer dizer, o que nós vamos ter é uma série de conflitos. Com tudo isso, o que aconteceu? O ponto 10, uma aceleração das desigualdades econômicas e sociais das nações e entre as próprias nações. Nunca se teve tanta desigualdade como se tem hoje no século XXI. Tá? Isso se revela dos crescentes conflitos bélicos, imigrações massivas. São 183 milhões de imigrantes, os dados mais recentes. Uma loucura! É lógico que o fim da União Soviética quebrou uma possibilidade, piorou do ponto de vista da lógica do capital, melhorou muito, porque aí ele não teve mais. A Guerra Fria consumiu muito, do ponto de vista, né, de enfrentamento. Com o fim da Guerra Fria, você não tem mais o inimigo para eleger, você começa a eleger inimigos, né, territorializados, entendeu? Não tem mais perigo do socialismo. Agora o perigo é que tem grupos ainda que nos enfrentam, que impedem a expansão do capital, que impedem a superexploração da força de trabalho, né? Isso que tem que mudar. Então nós estamos vendo que o que acontece? Isso piorou por um lado e melhorou muito para o capital, porque ele teve menos, em termos de Estado capitalista, teve menos enfrentamento dessa questão que era pesada na Europa. O estado de bem-estar social foi mantido durante quanto tempo? Por conta do quê? Da expansão socialista, da igualdade que na União Soviética tinha mais que no Ocidente. Então esse estado de bem-estar social keynesiano, o estado de intervenção, o estado com políticas sociais, o estado keynesiano foi desmontado, e era um estado capitalista. O estado keynesiano era capitalista, mas só que ele determinava uma determinada política de que nos setores de serviços públicos o Estado tinha que bancar, não é? Tinha que expandir, tinha que melhorar esse serviço. Isso quebrou também, né? O Estado keynesiano foi quebrando. Então você tem um Estado hoje neoliberal pleno. Então a complexidade se amplia cada vez mais com o problema das megalópolis, porque hoje a maior parte da população do mundo está nas grandes megalópolis, grandes cidades. Nós estamos com um problema que vai ser um problema cada vez mais crônico, que é a suburbanização, né? Se você vê o Rio de Janeiro, você vê São Paulo, vê Curitiba, vê tudo quanto é cidade grande com mais de 100 mil habitantes, você está com um problema de suburbanização, favelização, de miséria, de exclusão, de tudo. Isso tudo vai ter um custo, isso vai ter um peso nessa história toda aí. Não é? Vale algumas observações para lembrar um pouquinho algumas obras importantes aí, né? Uhum. A do Mike Davis, né? Da favela. Sim. É um americano que faz uma pesquisa bastante interessante sobre a favelização nos Estados Unidos, a favelização dos países desenvolvidos, a partir dos Estados Unidos. E do nosso David Harvey, a pós-moderna e o neoliberalismo. O geógrafo. Foi bom lembrar. Então nós estamos aí com um problema de aceleração da suburbanização, expansão das grandes empresas com mercados livres, rápida globalização fora do alcance da lei e dos estados. Quer dizer, os estados e as leis não têm mais abrangência. Veja o que aconteceu no Pará, gente. Vocês viram o que aconteceu lá no Pará, com aquela mineradora. O que é aquilo? É Mariana de novo. Está se dizendo que é outra nova Mariana. E não tem legislação. Não tem como coibir. Eles fazem o que querem. Uma legislação burguesa, na verdade. Não tem, nem essa funciona. Nem essa funciona, que é meio ambiente. Para quê?
Preservação do meio ambiente, para quê? Você tem uma legislação, mas eles passam por cima. Eles não estão nem aí. Quer dizer, esse é um caso mais emblemático para ver como é que eles não estão mais dando a mínima para a lógica. O que aconteceu em Mariana, aquela multa? Foi paga? Não foi paga. E não será paga nunca. E teve a multa, foi lavrada a multa, foi entregue a multa. E mesmo que pague, não altera a lógica, né? Não altera a lógica. Segundo, as indenizações, cadê as indenizações? Cadê a destruição que houve para os pequenos agricultores ao longo do Vale do Rio Doce? Mas uma legislação é burguesa como você tem um modo de operar a Constituição com as pessoas certas nos cargos corretos para agir. Aí você fecha o circuito dos interesses, né? Perfeito. Não, você está num estado onde você não tem mais leis. Você tem leis, mas os operadores da lei que você está falando, eles operam a lei de acordo com os interesses do grupo que tem poder sobre eles. De repente, o Lula não podia ser ministro da Dilma, mas o carioca lá, o Moreira Franco, pôde ser ministro do Temer. Mas como? 2 pesos e 2 medidas? Ué, o Lula, o STF vetou. E o Moreira Franco não vetou. Mas era a mesma situação, absolutamente igual. A diferença é que os dados eram postos. A diferença é outra. Você prende o senador lá que foi preso do PT, mas você não prende o Aécio. É a mesma situação, absolutamente igual. Não é iguais. Não é? O Delcídio Amaral foi preso. O Aécio não foi preso, ele ficou em casa. Perceberam? Então, os operadores das leis é que mandam, é que fazem as leis. Você vê o caso aqui do Moro. Não tem prova nenhuma do triplex. Escritura, pô. Prova é propriedade é minha. Eu tenho que ter. No Estado capitalista, na legislação, diz que eu sou proprietário quando eu tenho o documento formal de propriedade. Mas não apresento nunca esse documento. O mais grave é a questão da prisão em segunda instância, né? Que afeta diretamente a Constituição Federal. Exatamente. Isso aí é uma coisa que... Não, mas o STF já reinterpretou. Ele reinterpreta de acordo com as conveniências, né? O que está em jogo aqui. O que está em jogo nesse processo é o que nós estamos discutindo aqui. Na lógica do capital, essa gente não interessa mais. Interessou num certo momento. Deixou de interessar, vai embora. Entendeu? Não que nunca tenha interessado. Tanto é que o capital financiou a campanha do Lula. Elegeu o Lula, ele financiou a campanha da Dilma, elegeu a Dilma. Isso não é um problema, entendeu? Mas em um certo momento eles precisam disso. Num outro momento eles já dispensam isso. Então outros atores que entram, né? São outros atores que entram aí. Então essa globalização produz disparidades. Por exemplo, Estados Unidos, Europa e Japão, o Hobsbawm diz, detém 70% da produção mundial. Veja que disparidade. E até os anos 60, os Estados Unidos era responsável por 50% da produção mundial. Até o final dos anos 50. É uma coisa muito mais absurda ainda. Antes das guerras era 14%. Ah, isso é uma loucura. Eles mostram a expansão que eles fizeram. Entendeu? Representa 2/3 do comércio mundial. Tá? Instalou-se a estabilidade econômica, social e jurídica, agravando a crise dos estados. O que nós estamos vivendo hoje é uma instabilidade econômica, social e jurídica. Né? Os Estados Unidos têm poder de manter, né? Tem poder para manter o desequilíbrio das forças, dificultando acordos. Sim, os Estados Unidos tem poder para manter o desequilíbrio do mundo. Ele não tem poder para ser o único império. Até hoje não teve, a não ser o Império Romano tentou ser o único império. Isso eles não têm, porque seria o máximo do que nós podemos imaginar
que fosse o único império. Não tem. Lógico que o Império Russo caiu, mas você tem China. Você tem China. Do ponto de vista da lógica do capitalismo, enquanto produção, distribuição, né, e acumulação, você tem China. China não é Estados Unidos. Tem a nação, tem o nacionalismo, tem toda uma outra representação de poder, tem o Partido Comunista dirigindo o país. Quer dizer, não vamos falar da Coreia do Norte. Mas aí usa-se o quê? Os Estados Unidos usam esse jogo. Onde é que está a União Soviética crescendo? Estava crescendo de novo em direção aos Balcãs. Quem provoca a guerra do Kosovo lá? Estados Unidos faz toda a articulação para aquilo acontecer. Quem conseguiu fechar o espaço aéreo para os russos? O espaço aéreo da Tchecoslováquia, da Ucrânia. Estados Unidos fechou o espaço aéreo. Fechou, cara. Veja o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, eles não deixam ter paz onde precisa ter paz. Não interessa ter paz onde precisa ter paz. Tem interesse lá que é melhor que mantenha aquele conflito. No Irã, no Iraque, na Síria. Não interessa, cara, paz. A ONU, o que é a ONU? Veja o que a ONU faz. Conselho de Segurança. Quem manda no Conselho de Segurança? Está aí. Qual era o problema aqui na América Latina? Na era Lula. A era que se articulou os BRICS. Vocês acham que foi pouca coisa articular os BRICS? Você tinha o G20, né? Que todo ano lá na Suíça, né? Você tinha, aí veio os BRICS. Junta-se Brasil, junta-se China, União Soviética, quem mais? BRICS. Índia, África do Sul, isso. Cara, precisa acabar com os BRICS. Isso pode ser um problema para o Império Americano. Ele não deixa alianças crescerem muito, durarem muito. E o Brasil era um ponta de lança importante nos BRICS, um dos articuladores do BRICS. Então, a derrubada aí da Dilma e do Lula não é por pouca coisa, não é só pelas bolsas não, viu? E era o único que ficava desse lado do hemisfério, né? Tinha... Porque todos os outros ficam do outro lado, né? O Brasil era o único que representava esse hemisfério sul. A expansão na África também. A expansão na África também incomodou. A presença do Brasil na África incomodou. Lógico que a Cuba foi pouca coisa, construiu o porto só. Aquilo não é tanto problema. Mas o Brasil estava incomodando nessa articulação. Questionamento do dólar. Porque aqui entra, não falamos do dólar. Os Estados Unidos é império, porque o dólar é o dólar. Enquanto o dólar for o dólar, a única moeda conversível em qualquer lugar, a que determina tudo no comércio mundial, quem tem poder de emitir dólar? Só um país. E sem lastro. Sem lastro, sem nada. Só o Tesouro Americano pode emitir dólar. Ninguém mais. Dólar americano. Eles vendem, roubaram a carga de dólar aí ontem, antes de ontem, no aeroporto de Campinas. Aquilo foi uma brincadeira de mau gosto, né? Levaram tudo, 5 milhões de dólares. Quer dizer, o poder do dólar, depois caiu Bretton Woods, né? Caiu o padrão ouro, caiu, o dólar veio com a força que veio, os Estados Unidos têm a força que tem. Para quem mantém o Bretton Woods, se eu sou aquele que detém o monopólio praticamente da moeda universal para o dólar? Sim, não interessava a ele. Não interessava a ele. Então vamos concluindo. Então nós temos aí, na verdade, os impérios, para operar os seus interesses, precisam das elites nativas que operam as instituições. Por que eles dominam as elites nativas? Porque elas estão dominando as instituições locais. Não é isso. É o prefeitinho, é o governadorzinho, é o vereadorzinho, é o deputadozinho. Entendeu? É o poder, né?
Essas elites locais, elas são manejadas exatamente para fazer esse jogo. Entendeu? Inclusive pessoas estratégicas da esquerda. Pessoas, diga. Pessoas da esquerda, às vezes, são conectadas. Não, a esquerda também, porque o sonho, né? Muitas vezes você está num mundo que você nunca viu, né? É uma maravilha e tal, né? Mas, entendeu? É um mundo de sonhos, é uma ilha da fantasia, Brasil, aquilo tudo é uma coisa que o cara fica inebriado, anda de... encanto, né? É lógico que encanta, anda de avião para baixo para cima, hotel 5 estrelas, entendeu? Se no sindicato já é problema, eu me lembro quando a gente ganhou a primeira eleição de oposição sindical aqui no Paraná, foi com os trabalhadores da construção civil. Entendeu? Eles tinham uma sede ali na Praça Rui Barbosa. Ganhamos lá, fizemos uma oposição e ganhamos dos pelegos lá. Eles tomaram posse no dia, na sexta-feira, na segunda-feira eles telefonaram lá para minha esposa, também estava no grupo de oposição ajudando e tal, para a Eliana, falou, eles foram na rua, no orelhão, ligaram, porque aí eu falei, vocês precisam vir ajudar a gente aqui, porque a gente não sabe mexer no telefone, que era o telefone de tecla, tinha que bater, não sei o quê, eles não sabiam se comunicar lá dentro com aquele telefone e tal, e eles temiam que os funcionários fossem todos da pelegada, então eles tinham medo de pedir orientação para os funcionários. Veja bem, 30 anos se passaram e outro dia eu fui ver a diretoria, ainda tem lá um monte de gente daquela época. Mas o povo não volta mais para a base. Imagina se no sindicato já é assim, você imagina quando você vai para uma assembleia legislativa com um monte de assessor, todo mundo abre a porta para você, serve o cafezinho, você não vai mais voltar. Então o cara da construção civil não volta mais para a obra, entendeu? Então os sindicatos viraram um pouco disso, a burocracia sindical tomou conta, e infelizmente essa é a estrutura, gente, eu não estou falando de um ou de outro, é a estrutura. O diretor não quer voltar mais para a sala de aula? Ninguém quer voltar. O único cara que eu sei do PT que foi governador do estado, Olívio Dutra, terminou o mandato, voltou para o Banrisul, anda de ônibus até hoje. Ia de ônibus, voltava para o Palácio do Governo, nunca teve segurança para ele. O Olívio Dutra é um cara que eu sei, que eu conheço, que largou, voltou para o banco. Governador do estado do Rio Grande do Sul. Mas isso é muito raro, entendeu? Mesmo dentro do PT, é muito raro. Então, essa é uma questão que você coloca, que essa elite nativa, sinto muito, essa elite... Nos anos 60, uma das teses era do rodízio, ocupava uma coordenação e voltava para trabalhar. Nos anos 80, um reforço a isso, só que hoje não se fala mais, né? Não tem mais nada. Então, nessa elite nativa, com pouca coisa, você ganha ela. Porque ela é carente de um monte de coisa, entendeu? Então, é essa a questão. Você não precisa gastar muito para ter essa elite nativa na mão, entendeu? Esses juízes, não precisa muito, porque o cara que ganha 30 mil é pouco. Você pensar em termos do resto da nação, do salário mínimo, do sem salário, é muito, mas se olhar para cima é pouco. Eles querem olhar para cima, ninguém quer olhar para baixo, né? Essa segmentação da elite que não se mistura com o povo, né, que o GC fala muito bem, não se conversa a classe média com o pobre, né? A classe média só conversa com o rico. Com o pobre, o máximo que ela conversa é com o empregado doméstico, a diarista, né, que se vai trabalhar na sua casa todo dia, mas no resto do tempo não, ela está no seu carro próprio, nos seus ambientes de bares, restaurantes, né? Ela não se mistura. Ela não se mistura. Os que andam de ônibus se misturam. Então, tal qual gerou um terror para os trabalhadores, gera esse terror para os trabalhadores, né? Explora a mão de obra barata, destrói direitos trabalhistas. Essa é a fase que nós estamos vivendo. É a nova fase do capitalismo. A crise, quem paga mais a crise é quem menos deveria pagar a crise. Mas eles não têm, como diz, o capital não é ser humano, né? Como dizia o cara lá, quando você vê os analistas econômicos falando assim, o mercado está nervoso.
Olha, larga de ser idiota. O mercado é um ser inanimado. Ele não fica nervoso nem calmo. Quem fica nervoso e calmo são pessoas. O mercado está nervoso. Mas como o mercado está nervoso? Não existe isso. Onde é que inventam as coisas? Fazem uns discursos para justificar o aumento. Ideologia, né? É. Construção ideológica. Dominação. Nesse sentido, vale a pena aquela abordagem do Marx sobre a questão do fetiche, né? Que é A fetiche. e da relação de inversão, né? O Marx é o fetiche da mercadoria. No capítulo da... Bem isso. Então agora tem algumas sugestões aí para a gente continuar a conversa. O Arrighi é o Longo Século XX. Eu acho que é um livro indispensável, né? O italiano Giovanni Arrighi. Eu ia comentar também sobre. Indispensável. Ele Entender. faz o inverso do que o Hobsbawm faz, né? Na capa do livro, né? É. A era dos extremos é o contrário, o breve século XX. Breve, O Arrighi é o longo século XX. Longo Século XX. O Fiore, que é esse livro que chama História, Estratégia e Desenvolvimento para uma Geopolítica do Capitalismo, que é muito bom, que é 2014. O Harvey, O Novo Imperialismo. O Hobsbawm, Globalização, Democracia e Terrorismo. A Era do Capital, Era da Revolução e Era dos Extremos. Capital. A era dos impérios também. O Lenin, que é indispensável, porque... O Lenin é indispensável, porque tem a Rosa Luxemburgo, tem o Baran, tem um monte de outros autores, os norte-americanos, né? O Baran, que é outro cara, sobre o capital monopolista. Baran, muito bom. Paul Baran, capital monopolista. Ainda acham no sebo por aí, viu? Vocês acham no sebo. Esse da Rosa Luxemburgo, vocês acham nos sebos por aí. É bem baratinho. Esse livro da Rosa, fantástico. O Hilferding, Capital Financeiro também, que eu não pus aí, que acho também ainda nos sebos, que é da velha coleção Os Economistas da Abril. Bem bonita, né? É. A coleção, né? Bem bonito. Então, gente, eu acho que um pouco era um pouco umas pinceladas, né? Porque isso aí demanda leituras, aprofundamentos, né? É uma disciplina inteira. Agradecemos o Lafayette. Também.